Bom dia, igreja vencedora. Bom dia, noiva de Jesus, que hoje está presente na casa do Pai para celebrar o nome daquele que vive e reina para todo sempre, para celebrar o nome daquele que nos deu vida e vida com abundância. Tá? Bom dia para você que não mirou na sua vida, mas olhou para cima, da onde vem o teu socorro. Bom dia à igreja que falou, eu vou celebrar o meu Senhor e vou começar bem este ano, celebrando o Deus da vida, o Deus de toda maravilha, de todo poder, de todo governo, de toda vitória, de todo triunfo, o Deus da nossa vida, Jesus Cristo. A Ele honra, glória, poder e majestade. Amém? Que bom que você hoje está aqui, que ouviu o chamado de Deus para a sua vida, para que nós possamos começar o ano bem, na presença do nosso Criador. E isso, para o nosso Deus, é algo triunfante, é algo maravilhoso, é algo que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do nosso Deus. O tema do nosso culto hoje é sentimentos perigosos. Então, Gênesis de 4, de 1 a 16, fala assim: então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim e declarou, com a ajuda do Senhor, tive um filho homem. Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias. Estão compreendendo isso aqui? Olha, Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos. Às vezes, nós nos perguntamos, e eu me perguntei isso por muito tempo na minha vida. Por que será que Caim, Deus não tinha se agradado da oferta de Caim? Então, foi assim, porque Caim apresentou alguns produtos do solo que ele cultivava. Ele deu aquela oferta ao Senhor. Aí fala assim, Abel, por sua vez, ofereceu as primícias. As primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e a sua oferta. Será por quê? A igreja está compreendendo? Que Abel deu a primícia do rebanho dele. Ele não deu alguma coisa que estava lá. Ele pegou a primícia. Pois bem, próximo. Todavia não se agradou de Caim de sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim, porque estás furioso, e por qual motivo o teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Cabe a ti dominá-lo. Então, os irmãos, muitos irmãos nossos
gostam de flertar com o pecado e falar, Deus tem que me livrar disso. Deus falou desde o princípio para Caim o quê? Cabe a ti. Cabe a ti vencê-lo. Cabe a ti dominá-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel. Saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor inquiriu a Caim, onde está o teu irmão Abel? Retrucou Caim, não sei, acaso sou eu o protetor do meu irmão? Exclamou o Senhor, que fizeste? Ouve, da terra o sangue do teu irmão clama-me. Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando cultivares o solo, este não te oferecerá mais da sua força. Serás um fugitivo errante pelo mundo. Apelou Caim ao Senhor. Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Vê, hoje tu me expulsas desta terra. Terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Contudo, o Senhor lhe asseverou, não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse a encontrá-lo e matá-lo. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos e engrandecemos, Pai, o teu glorioso nome. E pedimos ao teu Espírito Santo, Pai, que aborde toda essa mensagem em nossos corações, fazendo, ó Deus de poder e glória, Pai, que sejamos transformados à luz da tua palavra, no nome santo de Jesus, para a glória do teu nome. A igreja diga amém, amém e amém. O seu maior inimigo. O tema do culto é sentimentos perigosos. Então ele quer dizer que o seu maior inimigo é aquele que você vê no espelho. Ou seja, o seu maior problema não está lá fora, mas dentro de você. Então, usando o exemplo de Caim, esse texto, ele mostra aonde podem nos levar certos sentimentos perigosos. Caim teve no coração alguns sentimentos perigosos. Ele teve sentimento de inveja, ele teve de avareza, ele queria glória para si. Então, coloca lá. Os sentimentos perigosos transpiram dentro da própria família. Quer dizer que os sentimentos que nós ruminamos no coração e na mente pode afetar toda a nossa família. Os sentimentos perigosos transpiram até na adoração. Os sentimentos perigosos se agravam quando desprezamos as advertências de Deus. Deus advertiu a Caim. Os sentimentos perigosos ficam encobertos e podem... Não? Aqui. Falei filho? Então, desculpa. Os sentimentos perigosos não ficam encobertos e podem passar a futuras gerações. Então, eu falei o 3, não falei? E agora o 4, né? Ok. Então, nós temos que
começar a trabalhar isso na nossa vida. Nós não podemos passar a nossa vida dentro da igreja aguardando ganhar dinheiro. Nós precisamos estar em congregação para sermos transformados, corações transformados, vida transformadas, luz do Senhor. Sabe que a palavra diz que nós somos luz e sal da terra? Agora eu pergunto, você tem sido luz na tua família? Tem sido sal na tua família? Neste mundo você anda como luz e sal aqui nesta terra. Porque, mas quem sou eu? Sou o mais pequeno da casa do meu pai. Gideão também falou isso para Deus. E Deus falou, levanta-te. Já que eu sou contigo, nós precisamos dessa vida de obediência, de transformação. Precisamos dar um basta nesse evangelho que nós estamos lutando ao longo do tempo. A nossa igreja tem 7 anos. 7 anos. Então, já está na hora da igreja ter esse crescimento, se apossar da palavra de Deus e entender que ele fala, já que eu sou contigo, nenhum diabo, nenhum emissário, nenhum enviado do inferno pode te tirar dessa posição. Mas nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, vigiar os nossos pensamentos, porque a Bíblia diz que tudo que for puro, tudo que for reto, tudo que for de boa fama, isso ocupe o nosso pensamento. Mas vamos continuar. Os sentimentos perigosos transpiram dentro da própria família. Hoje, se diz que o meio corrompe e que a violência é consequência do tráfico de drogas, da injustiça social, do descalabro de costumes. Mas ouça uma coisa. Caim e Abel não tinham parentes. Eles não tinham parentes. Eles não tinham amigos. Eles não tinham inimigos. Não havia poluição. Não havia desemprego, não havia violência, não havia violência urbana, nem sociedade promíscua. O mal estava instalado no coração de Caim. Então, meu Deus, ele é assim por causa da sociedade, é nada. Olha lá a geração. É do coração que procedem os maus desígnios. Caim e Abel receberam a mesma carga genética, ouviram os mesmos ensinamentos, cresceram no mesmo lar, no mesmo ambiente, ouvindo as mesmas histórias. E por que Caim matou o seu irmão? Por que entrou no coração de Caim uma inveja, uma malignidade? Se eles saíram do mesmo ventre. Então, todavia, Caim, ele era do maligno, hipócrita e amava a si mesmo. 1 de João 3,12 fala assim, e não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. E Abel era temente a Deus, servo fiel, e o amava. Então, nesse lar, os filhos crescem diferente, com vocações, corações e religiões diferentes. Nós temos que prestar atenção nisso, porque dentro de uma família, às vezes, tem vários filhos. Aí costumam dizer assim, sempre tem uma ovelha negra na família. Não é. É porque não querem limpar o seu coração. Não querem ouvir a voz de Deus.
Os sentimentos perigosos transpiram até mesmo na adoração. A adoração é a maior prioridade da nossa vida. Amar a Deus é maior de todos os mandamentos. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Muitos irmãos querem ir para a igreja para ouvir o louvor que lhe interessa, pular, sapatear, não querem prestar atenção na adoração, na letra que te leva na profundidade, na intimidade com Deus. Deus quer relacionamento. Deus quer intimidade. Deus não quer uma coisa superficial. Que não adianta você estar cantando para você mesmo porque você gosta da melodia. Mas e a letra? Você está entrando na prioridade de adorador a Deus? Nós precisamos entender isso. Precisamos sair dessa caixinha do eu. Só existe um eu. O grande eu sou. É Jesus Cristo. Então nada é para você e nada é para mim. Tudo é para Deus. Tudo é para Ele. Só para Ele. A adoração é para Ele. O louvor é para Ele. Então nós acabamos de cantar. Eu quero relacionamento. Deus quer relacionamento através do louvor? Sim, irmãos. Sim. Porque cada letra que você canta tem que ser para o Senhor. Ele não quer nada superficial. Você já se pegou em casa louvando o Senhor e as suas lágrimas descendo? Você já se pegou louvando o Senhor e sentindo a presença do Eterno? Se nunca passaram por isso, comecem a buscar tal relacionamento. Porque vida rasa com Deus não funciona. Então você irá ser arrastado por qualquer vento de doutrina, porque qualquer conto da carochinha. Nós temos que ser adoradores. Antes de Deus aceitar o nosso culto, Ele precisa aceitar a nossa vida. Como está a tua vida com o Senhor? Deus está mais interessado em quem você é do que o que você faz. Que para Ele ver o que você faz, Ele precisa aceitar o quê? A sua vida. Como está a sua vida com Deus? Ele quer relacionamento. Ele só vai receber o seu louvor com relacionamento, intimidade, joelho no chão, oração, busca, adoração. Você adora o Senhor de joelho no chão orando. Não é, eu quero saber de nada. Não tem estímulo. Peça a Deus. Peça ao Espírito Santo. Se force. Forcem-se a ter esse relacionamento com Ele. Que lá pelas tantas você verá a mudança. Você verá o agir de Deus na tua vida. Você vai sentir a presença do Altíssimo. E quando você chamar por Ele, Ele vai estar prontinho para te responder. Então, vida com Deus precede culto e trabalho para Ele. O culto, ele precisa ser o quê? Sincero. O teu culto precisa ser sincero. De que forma? Em espírito. Porque Deus não cogita da nossa carne. Tem que ser pelo espírito. E bíblico. Teu culto tem que ser sincero pelo espírito e bíblico, de acordo com os preceitos divinos da verdade. Então é em espírito e verdade. O culto de Abel era prescrito por Deus. Estabelecia a verdade de um pecador que precisa ter seus pecados expiados.
A oferta de Caim é de um adorador autossuficiente. Lembra que Jesus falou dos fariseus que entregavam lá suas ofertas em abundância? Ele falava: hipócritas, fariseus, dá tudo o que lhe sobra. Abel oferece um sacrifício de sangue, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ali, Abel estava tipificando Cristo. A oferta de Abel tipificava o sacrifício de Cristo. E a de Caim, o melhor dos esforços humanos. A oferta de Abel foi superior porque foi pela fé. A de Caim foi para agradar a si mesmo. Então, os sentimentos perigosos, eles se agravam quando nós desprezamos as advertências de Deus. Gênesis 4:7 fala assim: se procederes bem. Olhe que hoje o Senhor fala à igreja o caminho. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Isso é sério. Nós precisamos crescer nessa graça e nesse conhecimento. Caim é chamado ao arrependimento. Olha a advertência de Deus. Ele é chamado ao arrependimento, mas ele endurece o coração. Então, no versículo 6 e 7, ele fala assim, ó: então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? Depois, se procederes bem. Então, tem o porquê e o se. É um apelo de Deus para a razão e um interesse pelo pecador e pela justiça. Deus está falando com Caim: olha, se você... Por que você está assim, ó? Por que estás furioso? Está com inveja do teu irmão? Está cobiçando o que é do teu irmão? Por que estás furioso? Mas se você proceder bem, não é certo que você será aceito? Proceda bem. E você será aceito em tudo que você clamar a Deus. Então, o interesse de um pecador, Deus quer que aquele pecador, ele se transforme. Aceite a advertência de Deus. E aí é justificado pela justiça de Deus. Deus avisa, adverte, coloca sinais de alerta na estrada. Quer ver? Vai lá. Olha o sinal de alerta que Deus coloca para você na tua estrada. Meu filho, não vá. Não faça. Não veja. Não toque. Não se misture. Não deseje. Não se afaste da igreja. Cuidado! Irmãos, isso é advertência do Espírito Santo para as nossas vidas. Se você proceder assim, você será aceito. Caim, ele é confrontado por Deus depois de matar Abel. E ele responde com uma evasiva hipocrisia. Em vez de se voltar para Deus, Caim fugiu de Deus e usou máscaras para consumar o seu pecado. Ele usou máscara da mentira, da violência, da crueldade e da dissimulação. Há muito crente dissimulado por aí. Há muito crente mentiroso por aí. Há muito crente cheio de máscara. Mas Deus resiste a todos eles. Os sentimentos perigosos não ficam encobertos. Eles podem passar
a futuras gerações. Não há pecado que fique encoberto a Deus. O que é feito às escondidas na terra é visto pelo céu. Eu vou repetir. Não há pecado que fique encoberto a Deus. O que é feito escondido na terra é visto pelo céu. Você está sendo visto. Deus viu Adão e Eva quando comeram o fruto proibido. Ele viu Caim quando matou Abel. Viu Acã quando roubava. Viu Davi na cama do adultério com Batseba. Ele viu Ananias e Safira mentindo. Então Deus vê você e eu. O Salmo 139 fala isso. Se eu estiver lá nas profundezas, ali eu estarei. Se eu voar nas asas da alvorada, ali eu estarei. Então, ele nos vê todo tempo. A maldição do pecado é um terrível peso sobre o transgressor. O pecado gera maldição. Versículo 11 fala assim: portanto, agora é mais amaldiçoado. Está vendo o que a Bíblia diz? Portanto, agora é mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar as tuas mãos o sangue do teu irmão. Então, o pecado, ele desinstala a pessoa. Ele oprime e ele escraviza. Caim não consegue ficar livre da memória. Ele é marcado. E era um estigma que Deus não o deixaria esquecer a sua desventura. Além disso, ele não consegue ter intimidade com Deus. Ele se retira da presença do Senhor. Ele não se humilha, não chora, não se arrepende. E para onde ele vai? Ele vai para Nod. Nod era um lugar que é igual a peregrinação, fuga e exílio. Para onde nós iremos se nós não descermos a casa do olheiro com arrependimento, com confissão de pecado, para buscar a face do Senhor? A semente do pecado, irmãos, que você planta hoje, torna-se uma lavoura maldita. Ela torna-se uma lavoura maldita amanhã. A descendência de Caim caiu no pecado. Lameque, o seu filho, exultou em Caim, o seu pai. A descendência de Caim se desvia de Deus e se corrompe. Tornou-se uma geração de apóstatas, de gente devassa moralmente, que embrenhou no pecado até que Deus o olhou do céu e sentiu náusea e resolveu destruir o pecado com o dilúvio. Então, só a partir de Sete, da outra geração, é que se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 26 fala assim: Sete foi pai e deu a seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a invocar o nome do Senhor. Só a partir daí. Nós precisamos de conhecimento bíblico, senão vamos ficar na ignorância, vamos morrer na ignorância. Não podemos. Nós temos que ter Cristo formado em nós, com excelência. Como será a sua descendência? O que você está semeando? Proteja a sua família. Proteja a sua família da cidade do pecado. A tua família, o teu filho, teus netos, precisam de você. Ló, vocês já ouviram falar de Ló? Ele era justo. Ele acompanhou seu tio Abraão em sua peregrinação a Canaã. Enquanto esteve sobre a sua sombra,
caminhou vitoriosamente. Enquanto Ló estava sobre a sombra do seu tio Abraão, ele caminhava vitoriosamente. Porém, brotou em Ló sentimentos perigosos, não é? Depois, ele tomou decisões erradas e pagou um alto preço por isso. Ló levou sua família para as luxuriantes campinas do Jordão e foi armando suas tendas para as bandas de Sodoma e Gomorra, as cidades do pecado. Por quê? Porque lá havia muita riqueza. Lá havia muita riqueza. E Ló cobiçava as riquezas. E Ló queria ser muito rico. E Ló queria ter status. Conclusão, vislumbrou grandes lucros e rápido enriquecimento. Ele foi seduzido pelo brilho da prosperidade. Não é isso que nós estamos vendo nos nossos dias? Se a igreja não é uma basílica, não é de Deus. Se a igreja não é chique, se a igreja não tem lustres gloriosos, enormes, não é de Deus. Porque tem que ser rica, tem que estar socada de gente. Mas você acha que aquela multidão realmente vai viver de acordo com os princípios da Bíblia? É claro que não. Eu não acredito nisso. As filhas de Ló se casaram com homens ímpios e se enraizaram nessas cidades. A mulher de Ló fincou o pé nesse lugar, apegou-se àquela decadente cultura. Tudo por conta do coração de Ló, dos sentimentos perigosos. O pecado de Sodoma e Gomorra foi tão ostensivo que Deus resolveu varrê-las do mapa. A mulher de Ló, porém, desobedeceu a essa ordem e tornou uma estátua de sal. Olha, os sentimentos perigosos. Ló fugiu com suas filhas, mas acabou se tornando o avô de seus filhos e o pai de seus netos. Sua descendência, formada pelos amonitas e moabitas, se transformou em nações idólatras e inimiga do povo de Deus. E ele era um homem justo. Mas cobiçou aqui. Isso que está aqui é extremamente corrupto e enganoso. Ló não protegeu a sua família. Ló queria riquezas das cidades do pecado. Ele pagou um alto preço. Ele foi avô de seus filhos. Ele coabitou com suas filhas, que gerou umas nações inimigas do povo de Deus. Olha que tamanha consequência. Ele buscava as glórias da terra e as riquezas do mundo. Ele pensava em dar o melhor para a sua família. Ele pensava. Mas ele perdeu a sua família, investiu naquela cidade maldita e ali perdeu os seus bens e a sua mulher. Conclusão, ele perdeu, foi tudo, até a família. A palavra de Deus, ela é enfática em dizer que não podemos ser amigos do mundo, nem andar no mundo, menos ainda nos conformar com o mundo. Ah, o que tem? É assim mesmo. Nossa, não tem problema não. Isso aí
Não, nós não podemos nos conformar. Não podemos fazer sociedade. Não podemos ser iguais a ele. Não tem nada a ver, tem tudo a ver. Ou você é crente raiz. Vou te dizer, se você não for crente raiz, você precisa se converter. Crente que tem intimidade com Deus. Crente que teme o Senhor. Crente que anda na luz da sua palavra. Crente que nega a si próprio. Como Sodoma, o mundo vai passar. Só aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Lutem contra vocês mesmos. A palavra de Deus fala o quê? Então, vamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Tá certo eu andar assim? Não. Então, eu não vou andar assim. Mas eu desejo, mas você pode matar esse desejo aí. Porque ele vai te levar para um lugar que não terá volta. E quem vai pagar é a sua família. A vida real e abundante e feliz não estava no glamour de Sodoma, mas na fuga para longe dessa cidade pecaminosa. Você tem protegido a tua família? Você tem alertado os seus a viver uma vida digna de Deus e longe do pecado? A nossa família depende da nossa vida com Deus. Muitos falam, não foi seu joelho que se dobraram, que não sei quem, o seu filho foi regenerado. O quê, irmão? O quê? Nós precisamos orar e interceder. Nós precisamos ser exemplo na nossa família. Precisamos ser exemplo para filhos e netos. Você sabe o que meu neto fala para mim toda noite? Vovó, a senhora vai entrar aqui para orar agora? E eu falo, sim, vou. Ele, tá bom, estou saindo. Entende? Eles precisam ver o exemplo de quem você é, para quem você bate continência, para quem você tem intimidade. Você tem que ser exemplo. No momento que, se sua família estiver no oba-oba, na prostituição desse mundo, eu quero dizer prostituição desse mundo é na bebedice, no vício, você não faça parte disso. Porque, do contrário, ele nunca passará para o teu lado. Nunca. Seja exemplo, tenha firmeza, tenha um espírito inabalável, uma mente de vencedor, um coração de campeão. Porque Sodoma e Gomorra passam, só não passa a palavra de Deus. Nossa família depende da nossa vida com Deus. Amém? 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 Assim disse o Senhor, para a glória de Deus. Oremos ao Pai. Senhor, a tua palavra foi pregada. Nós, Senhor Deus, entendemos, Senhor, a tua voz, o recado que veio do trono da tua graça, do trono da tua glória e da tua majestade, e entendemos, Senhor, que este recado é o fruto do teu amor por nós, é o fruto do teu espírito. É como o Senhor está nos advertindo para todo esse ano, em ter intimidade contigo, relacionamento, porque o Senhor está voltando. E o Senhor quer encontrar um povo que ele possa olhar e falar, filho bom e fiel, eu te conheço, entra para o meu repouso. Pai, nós trabalhamos isso na nossa vida. Ajuda-nos, fortaleça-nos, Senhor. Pai, no poder do teu Espírito Santo, Pai. E que este ano, Senhor, seja um ano
cheio da tua glória em nossa vida, cheio da tua presença, assim como o Senhor falou, já que eu sou contigo. Então, Senhor, se a tua presença está conosco, nós iremos. Mas se a tua presença não for conosco, nós não iremos. Tão somente queremos ser obedientes à tua voz, ao teu Santo Espírito. Abençoa a nossa vida, a nossa casa, nossa família, nossos filhos e netos. Abençoa, Pai, a fonte de renda do teu povo. Abençoa-nos, 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 ó Deus, em o nome de Jesus, para a glória do teu nome. Levante a tua mão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja temente, que busca, que caminha na luz do Senhor, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor.